Há dias em que o silêncio parece gritar mais alto que qualquer palavra. Dias em que o coração está cansado. E tudo o que se queria era entender o porquê das coisas. É nesse momento, quando a alma se sente fraca e o caminho parece perdido, que uma voz suave começa a se fazer ouvir. Não lá fora, mas dentro. Uma presença que não exige explicações. Que não vem com pressa nem com peso. Ela apenas chega, senta-se ao lado e permanece. É aquela paz que não faz barulho, mas que tem o poder de sustentar o que parecia desabar. Não é preciso dizer nada, porque essa presença já conhece o que se passa. Conhece o motivo das lágrimas, o medo escondido atrás do sorriso, a esperança que tenta resistir mesmo quando tudo parece sem sentido. E nessa quietude o coração começa a lembrar. Nenhuma dor é desperdiçada, nenhuma lágrima é ignorada. Há um cuidado invisível agindo nas entrelinhas dos dias difíceis. Às vezes o milagre não está em ver as coisas mudando, mas em continuar acreditando enquanto nada muda. É aí que nasce a fé, não da certeza, mas da confiança, não do controle, mas da entrega. E aos poucos o coração vai percebendo não está sozinho, nunca esteve. Mesmo quando o vento é forte e a escuridão parece dominar, há uma mão que sustenta, uma presença que guarda, um amor que não desiste. E no meio de tudo isso surge uma pequena chama, a esperança. Ela diz baixinho que a dor não é o fim, mas o caminho por onde o amor se revela. Então, antes de dormir, respire fundo. Solte o que pesa. Permita-se ser cuidado, porque existe uma presença fiel cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que você ainda não entende. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, e o que agora machuca, amanhã será o testemunho de que nada foi em vão. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acesse os links da descrição. Entre no grupo do WhatsApp e conheça os produtos que ajudam o canal a continuar espalhando fé, esperança e consolo. Há dores que parecem não ter sentido, momentos em que a alma se pergunta: por que precisa passar por certas perdas? Por que o tempo parece demorar tanto? Por que o coração insiste em esperar quando tudo ao redor grita que é hora de desistir? Mas o tempo tem uma linguagem que só se entende depois. Cada ferida carrega algo escondido, um aprendizado, um fortalecimento, um despertar. Às vezes é a própria dor que ensina o caminho da cura. É ela que faz o coração desacelerar, olhar para dentro e perceber que ainda há vida ali, mesmo depois do cansaço, mesmo depois das quedas. O sofrimento, por mais cruel que pareça, tem o poder de lapidar a alma. É no meio das perdas que se descobre o valor daquilo que é eterno. É na ausência que se aprende o que realmente importa. E é na dor que se percebe a profundidade de um amor que nunca abandona, mesmo quando tudo ao redor parece distante. A dor não é um castigo, é um chamado. Um convite para se aproximar de algo maior, mais verdadeiro, mais pleno. Porque o coração humano, quando ferido, se torna mais sensível àquilo que é divino. Cada lágrima que cai, cada suspiro cansado, cada noite longa carrega sementes que florescem em silêncio. Um dia, ao olhar para trás, tudo fará sentido. As feridas se tornarão marcas de superação. As perdas revelarão caminhos que antes não existiam. E a dor, aquela que parecia insuportável, será lembrada como um momento em que algo dentro de você começou a renascer. Nada foi em vão. Nada se perdeu. O que parecia fim era, na verdade, o início de uma nova forma de enxergar, de sentir e de viver. A vida não volta a ser a mesma depois da dor. E talvez esse seja o maior presente, porque é justamente através do sofrimento que o coração aprende a reconhecer a luz quando ela volta a brilhar. Toda tempestade parece mais longa do que realmente é. Quando o vento sopra forte e o coração se enche de medo, parece impossível acreditar que o sol vai voltar a aparecer. O barulho dos ventos, o peso das nuvens, o frio da incerteza, tudo parece gritar que acabou, que não há mais saída. Mas existe algo sagrado acontecendo em meio ao caos. É como se por trás de cada trovão, uma força silenciosa estivesse reconstruindo o que os olhos não conseguem ver. O que parece destruição é, muitas vezes, o início de algo novo. O chão que se rompe abre espaço para raízes mais profundas. A chuva que molha e pesa é a mesma que faz florescer o que antes estava seco. Há dores que não vêm para ferir, mas para curar por dentro. A tempestade não vem para castigar, mas para purificar. Ela limpa,
remove o que estava parado e empurra a alma para um novo nível de fé. É difícil entender isso enquanto o coração ainda está no meio do vendaval, mas com o tempo tudo começa a se revelar com clareza. Em cada lágrima há um aprendizado, em cada perda uma semente de recomeço, e no meio da tempestade uma presença constante, silenciosa, firme, real. Ela não afasta o vento, mas sustenta o coração até que ele passe. Ela não impede a chuva, mas cobre com paz aquele que escolhe confiar. A verdadeira força não está em evitar as tempestades, mas em permanecer de pé durante elas. Porque quem aprende a atravessar o caos com fé, aprende também a ver beleza onde antes só havia dor. E quando o vento finalmente se cala, a alma descobre algo novo, não apenas paz, mas uma nova forma de viver mais leve, mais sensível, mais consciente do amor que nunca partiu. A paz que vem depois da tempestade não é a mesma de antes. Ela carrega cicatrizes, mas também sabedoria. Ela não é feita de ausência de luta, mas da presença de fé. E é essa paz que começa a nascer quando a alma entende que, mesmo em meio ao caos, nunca esteve sozinha. Depois que o silêncio da dor passa, vem um tempo diferente. Não é o mesmo de antes, porque nada volta a ser igual. Há algo que muda dentro da alma. Uma espécie de maturidade espiritual que só nasce depois de caminhar por vales escuros. O coração começa a enxergar com novos olhos, e a fé deixa de ser apenas uma palavra bonita. Torna-se respiração. O recomeço não acontece de repente. Ele começa em detalhes, num pensamento que antes trazia medo, mas agora desperta calma. Num amanhecer comum, que de repente parece cheio de significado. Num simples vai dar certo que o coração repete mesmo sem entender como. Esses pequenos sinais são o sopro da vida voltando. O toque suave da esperança dizendo: ainda há caminhos. A fé nasce nesse espaço silencioso, entre o que se perdeu e o que ainda não chegou. Ela não é grito, é resistência. É continuar acreditando mesmo quando o corpo está cansado e a mente não encontra explicações. É caminhar sem ver, mas sabendo que existe algo além do que os olhos alcançam. O recomeço também carrega medo, e está tudo bem, porque recomeçar não é esquecer o que passou, mas aprender a viver diferente depois dele. É olhar para as cicatrizes sem raiva, sabendo que elas contam uma história de sobrevivência, é aceitar que a dor não foi o fim, mas o chão onde algo novo começou a crescer. Há força no simples ato de levantar-se mais uma vez. A fé em continuar plantando mesmo sem saber quando virá a colheita, e há amor na decisão de confiar, mesmo com o coração ainda em reconstrução. O recomeço é a prova viva de que o espírito ainda sopra, que a esperança ainda respira, que há vida depois da perda, paz depois da luta e propósito depois da tempestade. E aos poucos, sem pressa, a alma começa a entender. Tudo o que aconteceu estava preparando um novo tempo, mais maduro, mais leve, mais verdadeiro. Um tempo onde a fé deixa de ser teoria e se torna presença constante, mesmo nos dias nublados. Há coisas que só florescem depois da dor, como sementes que precisam ser pressionadas pela terra escura. Antes de romper e tocar a luz, a alma também passa por esse tempo escondido, onde nada parece acontecer, mas tudo está sendo formado em silêncio. O sofrimento é esse solo fértil, ainda que pareça árido. Ele força a olhar para dentro, a buscar sentido quando não há respostas, e a encontrar força em lugares que antes pareciam vazios. A dor, por mais dura que seja, tem o poder de revelar quem realmente somos e o quanto o amor divino está presente mesmo quando tudo parece distante. No meio do sofrimento, o propósito começa a germinar. Discretamente ele cresce entre lágrimas e orações. E quando o coração começa a se abrir, percebe que aquilo que antes era ferida se tornou sabedoria, que o que antes era fraqueza virou compaixão, e que as quedas ensinaram o valor da empatia, da paciência e da fé. Nada do que se vive em dor é inútil. Cada perda, cada silêncio, cada noite longa, tem uma razão que o tempo revela com ternura. O que parecia um fardo, na verdade, estava lapidando a alma para algo maior. O sofrimento ensina a enxergar o invisível, o cuidado constante, o amor que não abandona, o propósito que não falha. E então, um dia, quando o coração menos espera, ele entende. O que parecia ruína era fundação. O que parecia fim era começo. O que parecia vazio era o espaço onde o propósito estava sendo escrito.
O sofrimento não define quem você é. Ele apenas prepara o terreno para quem você vai se tornar. E esse processo, por mais silencioso e demorado que pareça, é sagrado, porque é nele que o ser humano se encontra com o divino de forma mais verdadeira, mais profunda, mais real. A flor que nasce da dor não é frágil, é resistente. Ela carrega no perfume a memória da chuva e no caule a força do vento. E é por isso que o propósito que floresce do sofrimento é o mais bonito de todos. Ele nasce da fé, cresce com a esperança e vive do amor. Há um momento em que a alma, depois de tantas lutas, finalmente respira diferente. Não é que tudo tenha se resolvido, mas há uma leveza nova. Uma serenidade que vem do simples fato de ter sobrevivido. A dor já não grita como antes. Ela agora fala baixo. Como uma lembrança distante que ensina, mas não fere mais. É quando o coração começa a perceber que há vida depois das perdas. Que mesmo com as marcas ainda é possível sentir alegria, ainda é possível sonhar, ainda é possível amar. A esperança não chega com barulho. Ela vem como um sussurro. Um toque suave dizendo que o pior já passou e que algo novo está nascendo. Esse é o momento em que tudo começa a fazer sentido. A fé, que antes era apenas um esforço, agora se torna um refúgio. A paz que parecia impossível agora habita o peito como uma presença silenciosa. E o coração entende, nada foi por acaso. Cada lágrima, cada espera, cada oração solitária foi parte de um plano maior. De um amor que nunca deixou de cuidar. O tempo da dor preparou o solo. Agora é tempo de florescer, tempo de recomeçar. De seguir em frente com mais calma, mais sabedoria e mais confiança. Porque a esperança verdadeira não depende das circunstâncias. Ela nasce de dentro, onde a presença divina permanece mesmo quando tudo muda. Então respire fundo. A tempestade passou, a fé resistiu, e o coração, agora mais maduro, volta a pulsar com força, pronto para viver o novo que está chegando. A dor se transformou em propósito e o propósito em vida. E é assim que o milagre acontece, silenciosamente, dentro de quem escolhe continuar acreditando. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Inscreva-se no canal Jesus Flix. Ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa palavra hoje. Acesse também os links na descrição. Entre no grupo do WhatsApp, conheça os produtos que ajudam o canal a continuar espalhando fé, esperança e consolo para mais vidas.